Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Tudo bem, galera? Então, galera, no vídeo de hoje vamos iniciar um novo módulo falando sobre navegação aérea. A gente vai entender como a Terra é dividida em um sistema de linhas imaginárias chamado de gradeado terrestre, né, o que são círculo máximo, círculo menor e semicírculos máximos, além de aprender os conceitos fundamentais de latitude, longitude, colatitude e antimeridiano. Então, aqui conteúdo essencial, uma aula um pouco mais longa, tá? Para a gente compreender como as posições são determinadas na superfície do planeta, beleza? Então, já prepara aí o caderno, a caneta para anotar essas informações, que aqui, vocês que estão se preparando para a ANAC, informação essencial. Então vamos lá, sem enrolação. Temos aqui nosso gradeado terrestre. Então, o gradeado terrestre, o que é? É um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre a Terra, utilizado para localizar qualquer ponto do planeta, tá? Então ele é formado pelos paralelos, que são as linhas de latitude, que a gente vai entender o que é logo em breve, e os meridianos, que são as linhas de longitude, tá? Então esse sistema ele funciona como uma grande malha de coordenadas, semelhante ao mapa quadriculado, permitindo determinar a posição exata de uma aeronave ou de qualquer ponto da Terra, ok? Dito isso, podemos falar aqui também sobre o que é o círculo máximo, tá? Que são aqui também aqui que eu tô mostrando antes para mostrar para vocês, né? Os paralelos e os meridianos, tá? Então, os paralelos são as linhas horizontais, como vocês podem ver, paralelas ao equador, e elas vão definir a latitude, tá? Então, sempre que vocês lembrarem de linhas horizontais, latitude. Agora, as linhas verticais, elas vão do polo norte ao polo sul, como vocês podem ver, elas vão definir a longitude, beleza? Então, a principal diferença aí entre uma e outra. Temos aqui também o círculo máximo. O que é o círculo máximo? O círculo máximo vai ser qualquer círculo traçado na superfície da Terra cujo plano passa pelo centro da Terra. Então, vocês podem ver aqui, ó, o círculo máximo, ele divide a Terra em duas formas iguais, né? Essa linha imaginária aqui, uma parte, né? E a outra parte igual, como se fossem duas cúpulas, tá? E aí, ele vai representar a menor distância entre dois pontos na superfície do globo. Então, nós temos aqui alguns exemplos de círculo máximo. No caso, o Equador, né? O Equador fica aqui literalmente no meio da Terra, né? Entre um polo e outro. E, além do Equador, pode ser também qualquer meridiano completo com seu oposto, tá? Então, na navegação aérea, as rotas de grande distância seguem sempre que possível arcos de círculo máximo, pois representam um caminho mais curto. Ok? Beleza. Temos também aqui os semicírculos máximos. Os semicírculos, eles são as metades de um círculo máximo, tá? Então, nós temos um círculo máximo, temos a metade aqui do círculo, esse será o semicírculo, ok? Então, cada meridiano indo do polo norte ao polo sul é um semicírculo máximo. Então, eles são muito utilizados para definir longitudes, medir diferenças de longitude, estabelecer referências de navegação, ok? Esse aqui não é tão cobrado na ANAC como o círculo máximo. E esse aqui também é bem cobrado, ó, círculo menor. Tá? Então, o círculo menor é qualquer círculo traçado na superfície da Terra, cujo plano não passa pelo centro. Tá? Então, aqui temos o centro. Nesse caso aqui, nesse contexto, isso aqui é um círculo menor, porque não está aqui envolto, não está ao redor aqui do centro da Terra. Tá? Então, ele vai dividir sempre a Terra em duas partes desiguais. Né? Nesse caso aqui, você vê, está totalmente desigual. E ele não representa a menor distância entre dois pontos. Tá? Então, a gente pode dar exemplo aí todos os paralelos, com exceção do Equador, trópicos de Câncer e Capricórnio e os círculos polares. Okay? E vamos aqui para as próximas definições. Temos aqui também a definição de latitude. Tá? Então, para a gente aprender, não esquecer mais. Latitude é a distância angular entre um ponto qualquer da Terra e o Equador. Tá? Então, vai ser sempre medidas em graus, vai variar de 0 a 90. Então, aqui 0,90, 0,90, tanto norte como sul, tá? Então, sempre vai ser medida dessa maneira, 25 graus norte, 40 graus sul, beleza? Então, o Equador é a referência principal para todas as latitudes. Sempre o arco zero vai sair aqui do Equador, beleza? Imaginando que aqui seja o Equador, obviamente.
temos também aqui a definição de longitude. Longitude é a distância angular entre o ponto qualquer da Terra e o meridiano de Greenwich, tá? Então, basicamente, o meridiano de Greenwich foi ali decidido o local do arco zero, aqui que divide a Terra entre oeste e leste, ok? Então, diferente da latitude, ele vai variar de 0 a 180 graus, que faz sentido, né? Já que a Terra é uma esfera. Então, ela dá uma volta completa, né? 0 a 180, 0 a 180. Ok? Então, 30 graus oeste até 180. 30 graus leste até 180. Beleza? Então, o meridiano de Greenwich é considerado um meridiano zero. Tá? Então, tendo esse conceito em mente, fica tranquilo. Qual que é a diferença de latitude? É a diferença de latitude para longitude. Latitude norte-sul, longitude leste-oeste. Ok? Latitude 0,90 graus, longitude 0,180. Tá? Então, primeiro vocês têm que aprender isso para a gente poder avançar. Tá? Aprendeu? Tranquilo? Avancemos. Se não, volta, escuta mais um pouquinho, né? Anota. E aí, depois que você entender, continua aqui no vídeo, porque senão confunde. Beleza? Então, avançando, temos aqui a diferença de latitude. A diferença de latitude é o quê? É a distância angular entre duas latitudes. Então, aqui pode ser que caia na ANAC, a gente tem que aprender como calcular essas diferenças, tá? Então, isso aqui é decoreba. Para o cálculo no mesmo hemisfério, você vai subtrair. Então, você quer saber a diferença de uma latitude 50 graus norte para 20 graus norte. A diferença vai ser 30 graus, ok? Porém, se estiverem em hemisférios opostos, a gente vai somar esses valores. Então, aqui a gente tem uma latitude 20 graus norte, uma latitude 30 graus sul. Como estão em hemisférios opostos, a gente vai somar. Sem nenhum segredo. Também, só decoreba, memorizar, fazer exercício, não tem muito erro. Beleza? Mesma coisa aqui para diferença de longitude, né? Então, a diferença de longitude é a distância angular entre dois meridianos. Então, o cálculo no mesmo hemisfério, a gente vai subtrair. Hemisférios opostos, a gente vai somar. Porém, o valor máximo utilizado é 180 graus. Lembrando que a Terra, como é uma esfera, vai dar essa volta de 360 graus. Ok? Pegou essa explicação bem tranquilo, não tem segredo nenhum. Podemos avançar? Podemos falar aqui sobre a latitude média. Tá? Então, o que é essa latitude média? A latitude média é o valor médio entre duas latitudes, né? Como o nome já fala. Então, para a gente calcular essa latitude média, o que a gente precisa fazer? A gente vai somar as duas latitudes, a gente vai dividir por 2 e a gente vai considerar o hemisfério correspondente. Ok? Então, por exemplo, a gente tem aí 20 graus norte e 40 graus norte, 20 com 40, 60, dividido por 2, 30 graus. Tá? Norte, no caso, latitude média, beleza? Então, esse aqui a gente vai usar bastante em cálculo de navegação, né? Principalmente em rotas loxodrômicas. Isso aí, pra gente que quer ser comissário, né? Não tem que se preocupar tanto. No caso aí, para quem já está indo para o curso de piloto privado, tem que saber essas coisinhas aí de cabeça. Principalmente para fazer rotas em voos visuais. Mesma coisa aqui para longitude média, tá? Longitude média é o valor médio entre duas longitudes. Né? Então, o procedimento, a gente vai somar as longitudes, dividir por 2, vai definir o hemisfério correto, tá? Não tem muito segredo. Então, por exemplo, 120 graus oeste mais 30 graus oeste. 120 com 30, 150 dividido por 2, 75 graus a longitude média. Beleza? Show de bola. E temos aqui a nossa colatitude. Colatitude é o complemento da latitude em relação a 90 graus. Então, para a gente descobrir a colatitude de um local, a gente vai pegar sempre o valor de 90 graus e vai subtrair pela latitude. Então, por exemplo, latitude 30 graus, para a gente descobrir a colatitude, 90 menos 30. Ok? No caso de hemisférios semelhantes. Okay? Se for hemisfério oposto, a gente vai somar. Beleza? Então, também é muito usada em cálculos esféricos e navegação astronômica. Tá bom? E também lá no
curso de piloto privado cobram bastante. E o nosso antimeridiano. O que é esse antimeridiano? O antimeridiano é sempre o meridiano oposto ao meridiano de Greenwich. Então ele vai estar sempre localizado a 180 graus de longitude. Ele vai dividir a Terra em dois hemisférios longitudinais, né? Então ele é próximo à chamada linha internacional da data. Então, para a gente descobrir o antimeridiano de um local, a gente sempre vai pegar a longitude e subtrair 180. Então, por exemplo, longitude 120. Qual que é o antimeridiano? 180 menos 120, 60. Ok? Então, sempre subtrair por 180, bem tranquilo. Vocês podem ver que é o meridiano, antimeridiano. Sempre vai estar no lugar oposto. Bom, galera, fiz um vídeo aqui. Tentei não esticar tanto, para não ficar tão maçante. E tentei resumir bastante aqui para vocês. Se ficar dúvida, pesquisa esse conteúdo aqui. Tem vasto na internet. Tem aquele site chamado Toda Matéria, que ajuda muito, né? Com exercícios, inclusive, caso vocês tenham ficado com dúvida. Resumi aqui para as definições, tá? Então, não fui mexer com cálculo, até para o vídeo não ficar tão longo, beleza? Então, esses conceitos vão permitir a gente determinar as posições, né, planejar rotas, calcular distâncias e garantir a segurança na navegação. Fechou? Então, o sistema de gradeado terrestre é a base de toda a navegação aérea. Compreender os ciclos máximos, as latitudes, as longitudes e seus cálculos permite determinar posições com precisão e planejar rotas seguras e eficientes. Fechou? Tamo junto, galera. Então, nos vemos no próximo vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, podem deixar aí nos comentários. Forte abraço, até a próxima. Fui!